Jesus. Fica de pé aí, aplauda Jesus pela vida do pastor Daniel. Aleluia. Se der glória a Deus fica melhor, amém? O pastor Daniel, sempre fala que tá alguns amigos meus de ministério. Pastor Daniel, Deus tem usado a vida dele para abençoar nossas vidas, abençoar. Eu falo assim que o meu ministério foi muito e está sendo muito abençoado através da vida dele. Eu sei que hoje Deus vai usá-lo aqui de forma poderosa, mais uma vez. Quem estava ontem aí, diga glória a Deus. Quem está abençoado já aí? Quem vai ser abençoado hoje, diga amém. Pastor, Deus te usa, meu amigo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Poder sentar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Estou me sentindo, gente, realmente isso não é uma demagogia, nem uma palavra para massagear ego, né? Mas é uma realidade. Me sinto muito bem aqui. Estou me sentindo em casa, afinal de contas eu sou pastor quadrangular. Eu conheci mais uma parte dessa família quadrangular abençoada, amém? Estou muito feliz. O pastor Roberto, ele dispensa apresentações, ele é um apaixonado, ele é um sedento. E hoje nós tivemos um período muito bom, né? Desde cedo, pegou lá no aeroporto, no hotel, e a gente já saiu e foi em vários lugares. E o papo dele não é outro senão crescimento de igreja, senão preparar obreiros, senão ver o reino avançar. E eu sei que aqui nesse ambiente tem outros pastores também, né? Tem esse mesmo coração, e Deus vai fazer, porque Deus, ele conta com cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? E eu pretendo, eu já estou combinando com ele, pastor, da gente voltar, né, de novo. E quando nós voltarmos, eu vou trazer da minha esposa junto, meus filhos. A gente vai fazer um trabalho bem bacana, né? As mulheres vão ficar com a pastora Cris, com a minha esposa. Os jovens vão ficar com o pastor Abrão, que é meu filho. E eu vou ter um tempo com os pastores, líderes que estiverem aqui, para a gente poder trabalhar, né? E vai ser com certeza uma segunda etapa tão abençoada quanto essa, é o nome de Jesus. Queria ter mais tempo para ficar, mas eu saio daqui, vou pro hotel, fico, né, até ali mais ou menos 2 horas da manhã, depois já vou para o aeroporto, que amanhã a gente já tem compromisso também. E depois domingo, mais culto na igreja. E esse é o nosso trabalho, né? Servindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com muita alegria no nosso coração, amém? Mas fica aqui minha gratidão por tudo que fizeram, né? Os queridos irmãos que fizeram aquele café da tarde, olha, eu fiquei constrangido e alegre, né? Teve gente que gostou, que tinha iogurte, foi muito bom. Deus abençoe o rapaz do iogurte lá. Cadê ele? Ele está aí? Ele não vai ter coragem de levantar a mão, não. Vamos lá. Valeu, vaso. Você vai ter até Yakult para você, mano. Mas a alegria de ver, né, eles aqui. Tivemos um treinamento à tarde, compartilhar. Meu coração, ele transborda de alegria quando nós reunimos pessoas que querem trabalhar. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal com você? É muito importante. Ontem eu ministrei sobre que nós vamos alcançar, em nome de Jesus, 32 mil pessoas, amém? Mas é muito importante nós termos muita gente, 32 mil pessoas. Mas mais importante é o grupo dos 300 que vão liderar os 32 mil. E nós temos que entender que ou nós seremos liderados ou nós iremos liderar. E eu não sei você, mas eu quero falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero liderar uma multidão. Tem alguém que tem esse desejo? Diga glória a Deus. Possa falar: Senhor, que nem, né, Jabes disse, eu quero ser o mais ilustre da minha casa. Eu quero fazer algo extraordinário. Quando eu comecei a igreja em Búzios, o pastor Yosef até respondeu, ele vai vir. Conversando com o pastor Yosef, e Yosef disse para mim: Dani, mas você vai abrir a igreja em Búzios, cara? Eu falei: pelo amor de Deus. Ele falou: Búzios é muito pequeno. Vamos abrir em São José dos Campos, né? Que ele tinha muitos imóveis, tem até hoje muitos imóveis lá. É uma cidade gigante, para você vai ser melhor. Aí depois ele falou: vamos abrir, né, na Flórida, que tem também muitos imóveis lá. Vamos abrir na Flórida, vamos para lá. E
Eu falei para ele dizia para mim, não tem como ter uma igreja grande em Búzios, a cidade é muito pequena, como é que você vai ter uma igreja grande em Búzios? Mas Deus tinha colocado no meu coração algo grande. E eu quero dizer uma coisa para você, você não pode desanimar, você tem que crer todos os dias contra a esperança, amém? Até que os teus olhos estejam te mostrando algo que não é aquilo que você sonha, mas continua crendo, porque Deus Ele quer, Ele pode, Ele vai fazer se você tiver fé, se você reagir, amém? Como o pastor falou, a reação você precisa ter. E a igreja em Búzios foi crescendo, graças a Deus. Não chegamos nos 3.000, mas estamos próximos, né, de chegar a 700. Você pode dar uma glória a Deus? Deus Ele pode, Ele quer, só que nós como igreja de Cristo nós precisamos amadurecer, a entender o ponto de que não adianta nós estarmos na igreja, mas nós precisamos ser a igreja de Jesus Cristo. E o que é ser a igreja de Jesus Cristo? É você passar na porta formosa e falar para o paralítico, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. É você encontrar com a samaritana e não ficar acusando ela pelo passado dela, mas colocar nela uma fonte. Preste atenção, eu falava com o pastor Roberto hoje sobre isso. Jesus não colocou um poço, porque o poço ele tem um nível e ele não transborda. Você já reparou, né? A samaritana fala para Jesus, mas você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço. Jesus falou, não vem aqui cavar poço, porque o poço tem um nível e não passa daquilo. Eu vim colocar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você pode dar uma glória a Deus? É sobre isso, nós entendemos que dentro da igreja nós podemos jorrar essa vida eterna por onde nós passarmos. E tem muita gente com fome, com sede, e você vai ser a resposta na vida deles, ao nome de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Já preguei ontem, já ministrei. Hoje eu só vou liberar uma breve meditação. Mas se você está sedento, abre o coração, porque Deus vai falar com 2 ou 3 aqui, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, amém? Deixa eu ver o versículo que a gente vai ler aqui. Pode ser o versículo de número 10, Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10. Quem é pastor de igreja aí, levanta a mão para mim te conhecer aqui. Prazer, pastor, Deus abençoe. Quem estiver aqui conosco, Deus abençoe e multiplique seu rebanho em nome de Jesus, amém? Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10, quem encontrou, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, a forma dos seus rostos era como de homem à direita, e os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e rosto de águia, todos os 4. Versículo 12 vai narrar que cada qual andava para a sua frente, onde o Espírito havia de ir, iam e viravam quando vinham, e o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e o fogo correr resplandecendo entre os seres, e dele saía relâmpagos, e os seres viventes zagueavam a semelhança de relâmpagos. Você pode dar um glória a Deus? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui tua palavra, eis aqui o teu povo. Eu clamo que o mover do teu Espírito Santo seja abundante em um coração sedento. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, senão, Pai, para engrandecer o teu nome. Senhor, nós não estamos aqui senão, Senhor, para te pedir, Senhor, nos capacita para fazermos algo extraordinário, Deus. Que nessa noite tu possa mudar a rota da vida de um homem e de uma mulher aqui, Senhor. Que tu possa encontrar, Senhor, um novo propósito e liberar esse novo propósito sobre a vida de um homem e de uma mulher, e que eles possam entender, viver e retribuir tudo aquilo que tu tem dado a cada um deles, ao nome de Jesus. Só quem crê diga glória a Deus e aplauda bem forte, bem forte. Queridos, quando você vai ouvir, né, sobre Ezequiel, ele foi um homem que ele fazia parte do clã de Zadok, e junto com muitos ele foi exilado para a Babilônia, aproximadamente ali entre 550 a 600 anos antes de Cristo. E ele vai para a Babilônia, e como eu falei, ele era de um clã sacerdotal. Repete comigo, clã sacerdotal. E diz o ditado que filho de peixe, peixinho é. Então, quando você olha, nascer num clã sacerdotal era um privilégio. Nascer em um clã sacerdotal era nascer em berço esplêndido. Quando você olhava alguém que era de clã sacerdotal, você falava, cara, que maneiro isso, que privilegiado que ele é. Porque a ele foi dado um privilégio que não foi dado às outras tribos. Então quando você olha para um homem chamado
Ezequiel, ele foi um homem escolhido por Deus. E como todos do clã de Zadok, ele foi preparado para ser sacerdote. Com 25 anos, ele é capturado por Nabucodonosor e deportado com uma leva de 8.000 que vai para a Babilônia. Nabucodonosor, não sei se você sabe, mas ele foi destruir o templo. Ele derrubou o templo. Logo derrubando o templo, não tem mais por que você ser sacerdote. É como se você tivesse sido preparado para ser um médico e alguém tivesse derrubado o hospital. Logo não tem mais serventia aquilo. Os turnos eram contemplados, os clãs, para servirem no templo. E quando que você é preparado? Logo depois, né, da sua juventude, ali com 12 anos, no início eles já eram preparados, 12, 13. Na cultura judaica, bar mitzvah, bar mitzvah, o bar baraká, eles se separavam com 12 anos para ser preparado, para que com no máximo 30 ele fosse exercer o clã sacerdotal. Imagine que você viu Jesus com 12 anos, ele foi no templo. Por quê? Porque Jesus com 12 anos, ele tinha como um judeu ir no seu bar baraká, a maior idade dentro do judaísmo, onde ele tinha que chegar lá e citar os 5 primeiros livros. Ele tinha que chegar e falar de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ele falou muito mais do que os 5 primeiros livros, a ponto daqueles que estavam avaliando, falou, de onde que sai tanta sabedoria? Mas ele não entendia de Bíblia, ele era a própria Bíblia, era o verbo que estava entre nós. E está aqui nessa noite para abençoar a vida de 2 ou 3. Onde está você para dar um glória a Deus? Também ele, nessa pegada, vamos dizer assim, ele foi preparado. Imagine você, ele indo para o templo, estudar no templo, se preparar para o templo e ele pensar, quem aqui, eu sou pastor, né? E eu ficava imaginando esse momento que eu estou vivendo, de estar pregando para vocês. Eu pregava para o meu guarda-roupa, gente, duro de coração, nunca se converteu, nunca escorreu uma lágrima. Eu falava, Pedro, tu vai para o inferno, vaso. Eu estou aqui chorando e tu não chora. E ele aqui, ainda com as portas fechadas. Eu falei, por isso Deus não te abençoa, varão. Essa porta sempre fechada, não abre nem o coração, nem a porta, nada. Mas eu sonhava. Você acha que Ezequiel não sonhava também? Eu quero dizer para alguém que nessa noite você tem sonhos extraordinários, amém? Só que Deus, ele está aqui nessa noite para talvez mudar uma rota na tua vida, para liberar algo maior sobre a sua vida, para fazer você entender que aquilo que você se preparou talvez não aconteça, mas aquilo que ele preparou para a sua vida é mais alto e excelente. Tem alguém que pode abrir o coração para algo novo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Quando você olha para isso, você precisa entender que Ezequiel, ele se preparou para ser sacerdote. Repito, para ser mais forte, para ser sacerdote. Mas queridos, quando Nabucodonosor leva ele para lá e derruba o templo, parece que fica sem propósito a vida dele. Eu costumo falar sobre uma coisa: o que é unção? O que é unção? Certa vez o meu filho me perguntou, eu estava no engarrafamento, e ele falou, pai, o que é unção? E naquela hora não foi eu que respondi, foi o Espírito Santo que falou, deixa que eu só respondo. Eu falei, então vai, Vaso, responde aí, porque eu não sei nem o que eu falo para ele. O que é unção? Alguém sabe aqui o que é isonomia? Alguém sabe o que é isonomia? Isonomia é mais ou menos assim, ó. Você tinha algo e ao longo do tempo você foi perdendo. E aí vem a isonomia, uma equiparação salarial ou de direito que te coloca no seu nível de volta. Quem entende isso, diga glória a Deus. Isonomia é isso. Eu lembro que o meu pai, como militar, falava, pô, vou ganhar isonomia daqui 2 anos. Vou ganhar igual o Ireno, que é o irmão dele, que é policial federal. Pô, vou ganhar igual o Ireno, vou ganhar muito, vai dar um salto. Deus, ele quando olha para unção, é a mesma coisa que isonomia. Pastor, me explica. Quando você leu no texto, a Bíblia diz que havia seres com rostos, rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi. Isso é uma unção. Isso é o lema da nossa amada igreja do Evangelho Quadrangular. Quem é quadrangular, diga glória a Deus. Essa é a unção que Deus deu para a nossa igreja. A igreja em que Cristo é o cabeça, mas Ele libera 4 unções poderosas sobre a minha vida e a sua vida. E hoje é noite de isonomia. Deus vai liberar unção sobre a vida de alguém que está aqui nessa noite. O meu filho perguntou, pai, o que é a unção?
E aí o Espírito Santo resolveu responder. Preste atenção numa coisa. Deus, quando criou você no jardim do Éden, no Gan Éden, Ele simplesmente, quando Ele fez um homem, Ele fez um homem muito poderoso. Ele não fez esse homem, reguenguela que a gente se tornou com o tempo. Ele criou literalmente um super-homem e uma mulher maravilha. Olha para quem está do seu lado, vê se é um super-homem ou uma mulher maravilha. Falou vaso. Se é mulher, tu chama de vaza, tá? Falou vaso. Tu era o Superman. Se é mulher, tu fala, tu era a Mulher Maravilha. Amém? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe, os judeus narram que a primeira criação era quase 6 metros maior do que a nossa. Eles eram poderosíssimos. Se você é Keter, que eu falei um pouco ontem, coroa da criação, como que você enxerga menos que uma águia? Se você é a coroa da criação. Quando Deus criou o homem enxergava mais que uma águia. Uma águia consegue não perder o foco a muitos metros de altura. Como que você perdeu a visão? Quando Deus criou o homem, preste atenção, imagine só que era Adão e Eva no paraíso. Ele querendo fazer uma média para a mulher dele, para ela, falou, vamos amor, passar aqui. Está o rio Amazonas ali na frente. E aí amor, como é que a gente vai passar o rio Amazonas? Ele poderia falar, amor, você escolhe. Você quer andar sobre as águas? Que a gente pode andar sobre elas. Olha o que é o poder do homem que Deus tinha dado ao homem. Ou então, se você quiser fazer uma média, você fala, amor, espera um pouquinho aqui, que eu vou abrir o rio Amazonas para a gente passar em seco. Você pode dar um glória a Deus? Ou então, você vai se lembrar, o recorde, a apneia, se não me falha a memória, é alguns minutos debaixo d'água. Mas você ficou 9 meses respirando dentro d'água, você sabia disso? E não morreu. O homem, ele conseguia mergulhar e nadar e ficar debaixo d'água como um peixe. Ele tinha mais habilidade que um peixe. Hoje você coloca um peixe, um homem, ele nada melhor do que nós. Quando você fala, pastor, do jeito que o senhor está falando, então você vai dizer que o homem voava. Não, muito mais do que isso, ele humilhava a questão do voo. E você vai ver isso com precisão quando simplesmente Elias está conversando ali com Acabe e simplesmente ele fala, olha, eu vou na frente. Ele fez assim, correu na frente de cavalos. Ele apareceu em outra cidade. Filipe falando que o eunuco também termina de evangelizar, faz assim, ó, e aparece 400 quilômetros na frente. Ou seja, o homem não só podia ter um poder muito maior do que voar, mas ele conseguia sair de um espaço e aparecer em outro. Você pode dar um glória a Deus? O homem, quando ele via um leão, ele não tinha medo do leão. O homem, quando ele via um jacaré, a pele dele era mais forte que de um jacaré. Pastor, onde o senhor quer chegar? Meu querido, o que é unção? Unção é isonomia. Deus criou a unção para devolver uma autoridade que Ele tinha entregado na mão de Adão e de Eva. Quando Deus fala de unção, Ele encontra você nessa noite e Ele restitui um poder que Ele entregou para o homem no jardim do Éden. Quantos querem receber esse poder? Diga glória a Deus. A unção é a isonomia, quando Deus encontra homens e mulheres que abrem mão do mundo, que abrem mão do pecado, que abrem mão do seu orgulho, que abrem mão dos seus planos para dizer, Deus, eu quero viver aquilo que Tu preparou para o homem desde o princípio. Aí Deus olha e fala, então vou derramar unção sobre a vida dele e dela. Tem alguém que está recebendo aqui o nome de Jesus? Ele começa a liberar unção. Unção é um poder de Deus para você realizar algo que naturalmente homem nenhum consegue fazer. Deus está à procura de 2 ou 3 aqui para receber essa unção poderosa. Onde está você para receber? Diga glória a Deus, aplauda o seu bem forte. É isso que é unção. E quando você olha para esse texto, você vê que Deus estava dando para Ezequiel algo muito forte. Porque Ezequiel, quando você olha para o contexto de vida dele, agora com 25 anos ele vai para a Babilônia. E ele pensa, acabou. Ele pensa, não tem mais jeito para mim. E talvez você chegou aqui hoje pensando, pastor, o que vai ser de mim? A minha vida 2024 foi difícil, 2025 ela não está arrebentando, ela está parada, ela está estática. Vai vir uma unção poderosa sobre a sua vida para destravar as coisas na sua caminhada em nome de Jesus. Porque agora eu entro no texto, e quando eu entro no texto, meu coração se alegra,
Porque houve um cara que se preparou para ser sacerdote. Esperou para ser o quê, igreja? Mulheres, 1, 2, 3. Homens, 1, 2, 3. 1-0 para os homens, parabéns. Para ser sacerdote. Só que agora, quando aproximadamente ele completa 30 anos, ele está há 5 anos na Babilônia, Deus chama ele. E quando Deus chama ele, imagine você, querido, imagine a cena, Deus pegar em Ezequiel 47, simplesmente esse texto, você não precisa abrir a Bíblia, que eu vou ganhar tempo. O pastor Daniel está cansado hoje, estou ficando velho. Ezequiel 47, você vai ver simplesmente as águas das torrentes purificadoras. Deus pega e fala para ele: ô vaso, vamos no templo. Imagina falar isso para um cara que sonhou em ser sacerdote a vida inteira, e o que ele mais queria é entrar no templo. Nabucodonosor destruiu o templo. Fala: vamos no templo. Fala: como que eu vou no templo se não tem mais templo? Preste atenção, tem coisa que para você está destruído, mas para Deus não está. Tem coisa que os seus olhos estão crendo naquilo que você está vendo, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tem alguém que está entendendo o que o Espírito Santo está lhe dizendo? Tem coisa que você pensa que nunca mais vai acontecer, mas Deus vai fazer acontecer do jeito dele na tua vida, em nome de Jesus. Talvez você se preparou para Deus agir de uma forma, mas Deus, ele é perito em fazer de uma outra forma, para o nome dele ser glorificado nos céus e na terra. Quando Ezequiel ele está pensando que não tem mais jeito, Deus leva ele no templo. Mas que templo é esse? Essa é a sede internacional, a celestial, que homem nenhum vai conseguir derrubar, que homem nenhum vai conseguir destruir. É a morada celestial que eu e você vamos habitar em nome de Jesus. Mas quando você olha para Ezequiel, e é aqui que eu quero que você entenda, Deus te trouxe esse ambiente hoje para talvez fazer você entender que Ele pode mudar a rota da tua vida, Ezequiel. Mas você precisa permitir Ele fazer isso. Quantos que querem algo novo, mas não se abrem para algo novo? Quantos que dizem: Senhor, me dá uma nova estratégia, faz algo, e Deus chega e fala: então eu vou fazer assim. Você fala: não, mas eu não quero que seja desse jeito. Ezequiel, Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa só para você: ou você entrega o controle e deixa eu fazer, ou você vai lamentar a vida inteira por aquilo que você perdeu. Agora, se você deixar, eu sinto a presença de Deus nesse ambiente, aleluia. Se você permitir, Ezequiel, aleluia, eu tenho algo extraordinário que você nunca imaginou para entregar nas tuas mãos. Eu não sou pregador, isso não é palavra de autoajuda. Isso é um decreto profético sobre a vida de alguém que está recebendo o nome de Jesus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. Qual é a diferença entre um sacerdote e um profeta? Eu vou te falar. O cara se preparou para ser sacerdote. Para ser o que, igreja? Sacerdote é aquele que estuda aquilo que Deus fez. Sacerdote é aquele que ensina e mostra para o povo aquilo que Deus já fez. Ou seja, um sacerdote, ele estuda para dizer: olha, no princípio Deus dos céus e a terra era sem forma e vazia. Ele sabe de tudo que Deus já fez e ensina todos os grandes feitos que Deus já realizou. Quem entende isso, diga glória a Deus. Só que agora Deus chega e fala para ele: varão, eu tenho um manto para tu, vaso. Eu tenho uma nova unção, eu vou restituir algo, eu tenho uma nova unção sobre a sua vida. Ele falou: uma nova unção? Como assim? Ele falou: eu não vou te usar como sacerdote, eu vou te usar como profeta. Pastor, mas ele queria ser sacerdote. Qual a diferença, pastor Roberto, de um sacerdote para um profeta? O sacerdote conta aquilo que Deus já fez no passado. O profeta anuncia aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. O que a Babilônia precisava, o que o Amapá, o que o Brasil precisa, é de profetas que recebem a sua unção profética, não para contar aquilo que aconteceu, mas para chegar em um lugar e falar: eu não sei o que aconteceu aqui, mas Deus me revela o que Ele vai fazer a partir de hoje nesse ambiente. É você chegar em um ambiente e falar assim: preste atenção, o teu pai sofreu de alcoólatra, foi alcoólatra, os teus avós, isso é a história, mas Deus me revela algo a partir de hoje que vai acontecer na tua vida e através da tua vida. Esse é o manto profético que Deus quer liberar sobre a vida de 2 ou 3. Onde está você para receber isso em nome de Jesus? Pastor, me ajuda a entender, vamos lá. Ezequiel 37,
Ezequiel 37, olha isso. Tem glória a Deus, hein? Roberto, imagine que incrível. Professor, né? O sacerdote Ezequiel chegando no vale de ossos secos. Olha a diferença. Chegou o sacerdote, ele falaria assim: eu conheço a história desse exército. Foi do 700 anos atrás, da dinastia tal, morreram numa batalha tal, e isso e aquilo, ele saberia tudo, porque o sacerdote estuda daquilo que já aconteceu. Quem tem isso, diga glória a Deus. Mas iria surtir algum efeito? Agora, quando ele chega lá, uma unção profética, essa unção Deus vai derramar sobre alguém aqui. Quando ele chega lá, ele não quer saber do passado dos ossos. Ele não quer saber por que morreu, o que deu errado. Ele não quer mexer no passado, porque o profeta não mexe no passado. O profeta, ele olha para frente, aquilo que Deus vai fazer. E quando ele chega lá, Deus diz para ele: vaso, fala para mim, pode haver vida nesses ossos? Ele olha para Deus e fala: vaso, é lógico, tu sabe que pode. Aí Deus pega e fala para ele: então, varão, em vez de a gente descobrir o que aconteceu, começa a soprar o Espírito agora, começa a profetizar, porque isso vai deixar de ser um vale de ossos secos para se levantar um exército na cidade de Macapá. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Você pode aplaudir bem forte aquele que está aqui, aleluia. Só que Ezequiel, ele teve que permitir isso acontecer na vida dele. Sabe, Ezequiel, ele teve que aceitar que Deus tinha uma unção nova sobre a vida dele. Sabe, muitos de nós não aceitamos essa mudança de Deus na nossa vida. Você acha que vai ter que ser do seu jeito, da sua forma, afinal de contas você se preparou para isso? Se fosse perguntar para o pastor Daniel se ele queria estar em Búzios, nunca! Vou falar uma coisa para vocês, irmão, fiz de tudo para sair de Búzios. Tudo. 15 anos atrás eu fiz de tudo para sair de Búzios. Eu podia ter ido para o Espírito Santo, eu podia ter ido para os Estados Unidos e para Londres. Eu tinha 3 propostas incríveis. E eu falava para Cris: eu não vou ficar em Búzios. Não aguento, essa cidade é desse tamanho. Não vou ficar nessa vila de pescador. Tem uma rua para ir, uma rua para voltar. Você sabe que eu gosto de ir e vir. Eu gosto de coisa grande. Eu não vou ficar aqui. Esse é o clã de sacerdote. É aquilo ao qual você se preparou, aquilo que você preparou. Mas preste atenção: se você quer uma nova unção sobre a sua vida, se você quer experimentar o que Deus preparou lá atrás, uma restituição sobre a sua vida, está na hora de você falar: Senhor, eu me preparei para isso, mas eu abro o meu coração para receber a voz profética sobre a minha vida. Sabe, Deus não quer que você olhe, Ezequiel, para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos como um sacerdote, mas olhe como um profeta. Sabe, Ele quer que você entenda: foi difícil para mim? Foi. Sou gaúcho, gente. A minha cidade é igual a de vocês, o meu estado. Eu não sei se é o fim do mundo ou o início do mundo. Igual Macapá, a gente não sabe se é o fim do mundo ou o início do mundo, porque a gente está no extremo. É ou não é? Se alguém falar que é o fim do mundo, quando falava que o Rio Grande do Sul era o fim do mundo, eu falava: é melhor falar que é o início, porque o fim fica feio, não gosto dessa palavra, porque nós estamos no extremo. Mas eu amava a tradição gaúcha. Eu amava o jeito gaúcho, eu me preparei. Você acha que eu queria ser simplesmente alguém que o Senhor ia lançar para algum lugar? Mas preste atenção, Ezequiel, tem coisa que você pensa que está perdida, que está destruída, mas não é que está perdido. Deus, Ele está removendo. Deus, Ele começa a tirar algumas coisas para abrir o teu coração, para liberar uma nova unção sobre a sua vida em nome de Jesus. O que você está fazendo na igreja? Qual que é o teu propósito dentro do corpo de Cristo? Vir para cá para fazer o que você quer? Ou vir para cá para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor? Ezequiel, ele fez um trabalho extraordinário, simplesmente por um motivo, igreja. Simplesmente porque ele abriu o seu coração e entendeu que Deus tinha uma unção nova para a vida dele. Tem alguém que nessa noite quer uma unção nova? Diga glória a Deus.
A unção nova é algo que Deus ele quer e Ele pode retribuir para alguém. Ele pode simplesmente pegar um indouto galileu e transformar num dos maiores líderes, como foi Pedro. Tem alguém que quer essa credencial na sua vida? Diga glória a Deus. Mas teve que largar a peixaria, teve que largar a empresa, teve que largar o seu jeito sacerdotal, aquilo ao qual você se preparou a vida toda. Meu querido, nós estamos vivendo os últimos tempos, e o que nós mais precisamos hoje na igreja do Evangelho Quadrangular é uma geração profética, é uma geração que vai ter rosto de homem, rosto de boi, vai ter rosto de águia, sabe, que vai ter uma visão extraordinária. Você pode dar um glória a Deus? Mas muitos de nós estamos ainda com um clãzinho sacerdotal, pastor Roberto. Eu olho para minha família como sacerdote. O que aconteceu de errado, eu conheço a vida de todo mundo. Esse presta, esse não presta, esse. Está na hora de escrever uma nova história. Quem quer escrever, diga glória a Deus. Está na hora de você chegar. E olha o que é um profeta e um sacerdote, né? Quando Jesus ele morreu, ele fica, né, algum tempo com os discípulos. Logo em seguida ele vai atrás de compor a vaga que tinha sido desocupada por Judas. Tinham botado Matias, mas aquilo foi Pedro que colocou. Jesus queria preencher a vaga, ele estava atrás de um apóstolo Paulo. E você repara uma coisa, que nós estamos perdendo muito apóstolo Paulo dentro da igreja. Sabe o que significa um apóstolo Paulo? É alguém que Deus pode plantar aqui no nosso meio, no seio da tua família, e revolucionar toda a tua casa. Você pode dar uma glória a Deus? Mas olha o que é uma visão que a gente gosta de ver passado. Jesus fala para o profeta, né? Fala, olha, vai lá e simplesmente ora por Paulo. E aquele, Deus tinha chamado ele por profeta. Chamado para quê? Ah, vocês vão ficar chateados, nunca mais me traz aqui, mas eu vou falar. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal? Falou para o profeta, pastora. Profeta. Chamou o quê? Profeta. Grava o que eu vou lhe dizer. Profeta. Vai lá e ora por Saulo de Tarso. Está na rua da casa direita. Vai lá, coloca a mão sobre ele. Ele esquece, porque nós temos esse hábito maldito de largar a credencial de profeta e pegar de sacerdote, ficar contando daquilo que aconteceu, e parar de olhar com os olhos de Cristo, com aquilo que Deus há de fazer na nossa vida e através da nossa vida. O profeta, repete comigo, o profeta deixa de ser profeta para ser sacerdote. Eu não estou falando mal de sacerdote, eu estou falando que a identidade de contar aquilo que aconteceu é diferente da identidade daquele que vai contar o que Deus vai fazer. E ele fala para Jesus. Você já imaginou, pastores, um cara falando mal de uma outra pessoa para Jesus? O profeta está fazendo fofoca para Jesus. Vocês acham que fofoca tem só na igreja? Ele pegou e falou: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ó, vocês me ouvem. Ô vaso, deixa eu te contar. Isso é uma tralha. Sabe quantos mal tem causado para a igreja? E persegue isso. Começa a falar mal. Começa a olhar para Saulo de Tarso, olhando o passado dele, olhando o retrospecto dele, olhando o que tinha acontecido com ele. E em nenhum momento ele assumiu a identidade profética que Deus tinha chamado ele. Preste atenção. Você escolhe dentro da igreja quem que você vai ser, mas a unção profética é que nós estamos mais carentes hoje aqui nesse ambiente. E Deus ele pode, quer e vai renovar isso na vida de alguém, em nome de Jesus. Jesus tem que falar para o profeta, falou: varão, você deixou de ser profeta hoje? O que está acontecendo contigo? Eu não te chamei para te contar o passado do Saulo, eu te chamei para você vir, colocar as mãos sobre ele e orar por ele, abençoar ele, direcionar ele, preparar não com o passado, mas mostrando para ele tudo aquilo que eu vou fazer nele, através da vida dele. O próprio Jesus disse: para você, tralha, para mim é vaso escolhido. Por isso que ele é o maior profeta que já teve nessa terra. Por isso que ele é o grande profeta que está aqui nessa noite, ao nome de Jesus. Olhou e falou: ah, isso é tralha. Falou: não, é vaso escolhido. Olha para esse vaso escolhido que está do teu lado e fala: você é vaso escolhido, vaso. É isso. Agora, como é que você olha para um Pedro e consegue ver nele um cara que vai receber as chaves? Olhando de forma profética.
Talvez o teu filho está nas drogas, talvez o teu marido está num bar agora, talvez você até perdeu parte da sua família. Se você ficar olhando para trás, você está abrindo mão de algo novo que Deus quer plantar no teu coração. Deus está aqui nessa noite para dizer: eu quero te dar uma unção nova em nome de Jesus. E a unção profética é que desata a sua visão. A visão da águia está vindo sobre alguém aqui em nome de Jesus. Tem alguém que está recebendo isso? A visão da águia é algo incrível. Certa vez eu estava vendo o pastor Edir Macedo pregar, mas há muitos anos, eu não tinha nem cabelo branco. E ele falou sobre a unção da águia. Sabe, um dos seres tinha o rosto da águia. Deus vai dar essa unção para alguém aqui em nome de Jesus. Daí o pessoal fala: a águia ela tira as penas. Isso é legal também, mas o que ele falou marcou Natal do meu coração, nunca mais esqueci. Ele falou assim: quem já andou de avião aqui? Quem já andou de avião e levanta a mão para me ver? Muita gente andou. Ele falou: a águia ela consegue voar na altura de um Boeing. Da altura de um Boeing, ela voa muito alto. E ela sente a pressão, porque para você, que é coroa da criação, está dentro de um Boeing, você está dentro de um ambiente descompressorizado. Se arrebentar uma janela, tu apaga em menos de 30 segundos. Você tem que pegar a máscara que cai, senão você apaga por conta do rarefeito, não tem oxigênio. É o que ele disse, ele falou: a águia ela não sente? Não, ela sente. Ela tem falta de ar? Tem falta. Ela sente na cabeça a pressão? Sente. Só que nem a pressão e nem a falta rouba a visão dela. Deus está dizendo para alguém que vai vir uma unção sobre a sua vida. Não significa que não vai ter falta e que não vai ter pressão, mas nada vai roubar a tua visão de águia em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, você pode receber essa unção sobre a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Sabe, é muito importante nós termos isso. E essa é a visão profética. É Deus devolvendo uma visão extraordinária sobre a sua vida. Quando Ele mostra um ser que tem rosto de águia, Ele estava dizendo: eu vou restituir uma unção poderosa, uma visão extraordinária. Eu quero profetizar que você vai olhar para a tua célula e ver ela multiplicando 3 vezes. Eu quero profetizar que tu vai olhar para a tua casa e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar glória a Deus. Eu quero profetizar que você vai olhar para a tua igreja e vai falar: quer saber, eu vou ter que comprar a casa do lado, a da frente, a do outro lado da rua, porque vai crescer. Eu vejo uma multidão chegando nesse lugar. Pastor, mas tem falta, pastor, tem pressão, mas não rouba a minha visão. Eu tenho a unção da águia. Tem alguém que está recebendo essa unção? Diga glória a Deus. Aplauda bem forte. Vou falar um clichê aqui. Posso? Clichêzinho. Frase de para-choque. Nada de impacto. Mas na inauguração do parque da Disney, o Walt Disney tinha morrido. Você sabia disso? Você já viu isso milhares de vezes na internet. E aí, o engenheiro falou para a esposa de Walt Disney: que pena que ele não está aqui para ver tudo isso, né? A mulher dele virou para ele e falou: você está muito equivocado, ele foi o primeiro a ver tudo isso. Isso é visão. Falou: está muito enganado a respeito de que ele deveria aqui para estar vendo. E ele foi o que viu quando nem o terreno tinha sido comprado. Eu quero profetizar sobre alguém aqui, meu querido. A unção do jardim está vindo sobre alguém aqui. Se você crê, eu não estou aqui pregando, que eu não sou pregador, não é jargão. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a vida de alguém aqui. Deus está restituindo uma visão extraordinária sobre a sua vida. Se você crê, recebe o nome de Jesus e aplauda bem forte aquele que vive. Quando Ezequiel entende isso, ele vê que tem um rosto de homem que tem uma visão de águia. Quer que eu fale a verdade? Quer que eu seja legal? Imagina que top, cara. Meu Deus do céu. Imagina só que incrível. Você está aqui, você é esse ser, e você está aqui e fala: eu não estou vendo direito. Mas você tem um lado seu que tem uma visão de águia. Andarabaixo. Você tem um lado seu, quero profetizar, meu filho, tem um lado teu com uma visão extraordinária. Deixa fluir essa visão. Tem um lado teu, pastor, mas olha o mistério disso, por favor. Eu falei que ia ser rápido, enfim, acaba me estendendo. Preste atenção.
eu estou aqui, rosto de homem. Fala comigo, rosto de homem. Você quer receber a visão? Diga amém. Duas pessoas só. Você quer receber a visão? Diga amém. A Bíblia diz que eles davam um que, gente? Eles davam e aí a catraca foi assim, ó. Rosto de águia. Deus está dizendo para você, quando você fica parado, você não recebe a unção da águia. Você tem que dar um passo. Quando você dá um passo, quando você fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou como homem hoje aqui, mas eu quero essa unção desses seres sobre a minha vida. Mas eu não posso vir na igreja, eu não posso nascer, eu não posso no treinamento, eu não posso nada. Você não se move. Deus manifesta, Ezequiel. Quando você dá o passo, quando você se move, a catraca vira, o rosto se manifesta, a visão começa a ser ampliada na tua vida. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Tem gente que está parado esperando Deus dar visão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Significa, não te mostrei, mas ó, dá o primeiro passo aí, dá a esteira abaixo. Ah, meu querido, Deus está esperando uma geração profética se levantar hoje aqui. Deus está dizendo para alguém aqui, só dá o primeiro passo. Debaixo dessa voz profética que está sendo liberada, você vai ver a visão, você vai ver o que você ainda não viu, você vai experimentar o que não experimentou. Tem alguém que está recebendo, diga glória a Deus. Havia uma catraca, o texto, tu imagina o Ezequiel escrevendo isso, que doido. Ele falou, rapaz, ele tem uma catraca na cabeça, o cara dá um passo, faz assim, e aí? Fala para quem está do lado, vamos continuar andando? Não, me ajuda a pregar. Fala, vamos continuar andando? Então fala para o vaso que está do lado, falou, chega de ficar parado, vaso. Está na hora de se mover, porque tem mais unção para chegar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Você crê nisso, igreja, em nome de Jesus? Ezequiel fala, rapaz, que doido isso. Eu não estou vendo o que aconteceu, eu estou vendo o que tu vai fazer. Porque pergunto para você, dava um passo para frente ou para trás? É para frente. Sacerdote olha para trás, profeta dá um passo para frente. Deus vai revelando e vai capacitando, e a unção sendo despejada sobre a sua vida em nome de Jesus. E aí ele está tendo uma visão extraordinária. Mas vamos ser sinceros, você vai ouvir isso direto de mim. Quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal? Às vezes você tem visão, mas não tem força. É, não é? Aí você fala, Deus, você me revelou, eu estou vendo, chorou no culto, mas Deus, eu não tenho força. Deus fala, vaso, dá mais um passo de fé. Se você ficar parado, nada acontece, mas dá mais um passo para você ver. E aí, meu querido, você dá mais um passo. Ah, Deus está trazendo, um povo começou a andar. Quando ele deu um passo, a catraca muda de águia para rosto de leão. E quando se manifesta o rei, aleluia, o leão da tribo de Judá, quando se manifesta o rosto de leão, meu querido, é Deus te fortalecendo, fazendo com que tudo e todos venham se prostrar, porque rugindo o leão, quem não ouvirá? Você pode dar um brado de júbilo em nome de Jesus? Olha aqui, querido, uma unção está sendo despejada. Tem alguém que está pegando isso em nome de Jesus? Agora você consegue entender por quê que o diabo manda uma frase do inferno? No inferno você não vai chegar lá, em nome de Jesus. Mas se você for, você vai chegar lá, está escrito assim, ó, a maior mentira, Deus mandou dar um tempo. Isso vai estar escrito, não, eu não quero lá ver, mas vai estar escrito no inferno, Deus mandou dar um tempo. Deus nunca mandou ninguém dar tempo. Deus só, na minha igreja, esse caô não corre não. Se alguém já foi pastor, Deus mandou dar um tempo. Falou, isso é mentira, que ou você está inventando, ou o diabo botou no teu coração, porque o meu Deus não manda ninguém parar. Ao contrário, ele fala, quem coloca a mão no arado não é apto para o reino do céu se largar ele. Ou seja, se você coloca, é só ir dando passo, que Deus vai te dando força, vai te dando visão, vai restaurando as coisas na sua vida. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus?
Tem uma catraca que vai ser virada na tua vida hoje, em nome de Jesus. Tem um mover de Deus que vai trocar, um mover extraordinário. Essa catraca começou a se mover hoje, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? E aí, Ezequiel já, meu Deus, eu estou forte, eu estou muito forte. Agora eu tenho visão, eu tenho força. E aí de repente, talvez ele pare de novo e fala: ai, mas eu tenho um problema. Ah, Deus, tu sabe, eu não falo para o pastor, nem para a pastora, mas eu não amo o próximo como assim, os caras falam que eu tenho que amar como a mim mesmo. Eu tenho um defeito, eu tenho uma lepra no meu coração. Eu não consigo me sacrificar pela causa. Preste atenção. A unção do boi é Deus colocando dentro de você uma unção onde você vai se doar inteirinho para o reino de Deus. A unção do boi é quando alguém entende que você é sacrifício vivo, perfeito, santo, agradável a Deus, que você é o holocausto que Ele mais quer. E você fala: pastor, como que eu vou me sacrificar? A catraca muda de novo. Eu estou dizendo que tem uma unção poderosa aqui hoje. Quando essa unção vem sobre a sua vida, você consegue falar assim: olha, eu não aguento mais aqueles 3 irmãos chatos lá da igreja. Aqueles 3 irmãos só me perturba. Meu Deus do céu. Aí vem a unção da águia para te dar visão, vem a unção do leão para te dar força. Fala: ai, mas eu não aguento mais. Deus vem e fala: Daniel, dá mais um passo. E você fala: acho que eu vou me sacrificar pela vida daqueles 3. Eu acho que eu vou me entregar na cruz pela humanidade. Eu acho que eu vou ser o sacrifício vivo. Eu acho que eu vou fazer o que outros não têm coragem de fazer. Sabe por quê? Porque Deus pode te dar essa unção onde você vai se entregar por uma causa. Eu pergunto para você: foi melhor ser sacerdote ou ser profeta? Profeta. Sabe, queridos, se você parou, se você está parado, não reclame. Deus hoje vai liberar uma unção sobre a vida de alguém aqui. Não vai ser sobre todos, não. Tem gente que é telespectador, tem gente que absorve como uma terra fértil. Mas se uma pessoa só receber essa unção, canta você que vai receber ela. Se uma pessoa só receber essa unção, ela é suficiente para transformar a tua vida e daqueles que te cercam, no nome de Jesus. Ezequiel agora, ele está tão transformado que ele escreve no capítulo 47. Deus leva ele para o templo e vai começar a acontecer isso nesses templos aqui quadrangular, principalmente nesse do pastor que está aqui nos visitando. Ele chega no templo e o templo tem um vazamento. O templo tem o quê? Quem já viu vazamento, aquela pia que arrebenta e tudo fica enche d'água? Imagine só que ele chegou no templo e falou: incrível, porque está saindo água de dentro do templo e pelas portas do templo está vazando para o lado de fora. Está incrível, porque está vazando. Lembra que eu falei que Jesus não queria botar um poço, ele queria botar uma fonte para jorrar? É isso, querido. Quando ele começa a olhar o templo, ele vê que o templo está vazando para o lado de fora. Sabe aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje como igreja? Essa unção que Deus está derramando sobre a sua vida hoje não é para ficar aqui dentro, tem que vazar para o lado de fora. Tem que se transformar num grupo pequeno, tem que se transformar numa célula, numa casa de paz, num culto simultâneo. Tem que alcançar alguém que está lá fora. Vai começar a ter um vazamento de unção profética desse lugar, dessa cidade. E você, Ezequiel, foi escolhido para isso, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, Ezequiel. Ezequiel, de novo, sabe, eu falei, eu não sou pregador, eu sou um estudioso da palavra, mas de novo está ligado a andar, você repara nisso? De novo, está ligado a se mover. Pastores, a maior dificuldade é fazer alguém se mover na igreja. É alguém falar assim: meu filho, anda, se move, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Aí ele viu a água vindo, aí chega a voz profética e fala para ele: mede 1000 côvados, 1000 côvados, mede 500 metros e anda. Faz o quê? Ele andou, ele mediu. Quando ele parou, a água estava aqui. Sempre que você parar, o nível também para. Pergunto para você: será que Deus pode fazer mais na tua vida? Tem alguém aqui nessa noite que quer que Deus faça algo além na sua vida? Diga glória a Deus.
Não adianta você vir no culto e não se mover por aquilo que é liberado no culto. Você vai morrer com água na canela. Não vim aqui para ministrar autoajuda para ninguém. Vim aqui para dizer para você que tudo com Deus está ligado a uma caminhada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É se movendo, é andando, é de cidade em cidade, aldeia em aldeia, de casa em casa, no templo e nas casas. Se você tem dificuldade de se mover, meu querido, Deus vai te dar uma unção. Hoje você vai se mover como Abacuque pediu uma unção. O Senhor me dá os pés da corça. Sabe o que quer dizer? Senhor, eu preciso dessa unção porque eu sou muito paradinho. Eu quero começar a andar e andar rápido. Quem quer a unção da corça, diga glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, mas Deus pode liberar sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, eu vou orar e Deus vai fazer na vida de 2 ou 3 aqui. Olha só, a água está na canela. Ele falou, água na canela. Se você fica parado, a água está na canela. Mas ele falou, mede mais rio. Aí ele falou, tá bom, vaso. Aí ele se move, a água vem no joelho. Cada vez que você se propor a andar no caminho da verdade, da vida eterna, o nível vai começar a subir na tua vida que te cerca. Eu estou falando só de espiritual. Preste atenção. Uma pessoa que se move com unção, ela prospera em todos os sentidos. Tem gente que fala para mim, pastor, Deus mandou dar um tempo que eu tenho que fazer faculdade. Afinal de contas, eu tenho que pensar no meu futuro. Eu falei, isso, risca da tua Bíblia, por favor. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Fica ansioso em passar no vestibular. Fica ansioso em passar no concurso público. Fica ansioso tentando resolver a sua vida. Meu querido, não estou dizendo para você não estudar, não fazer concurso público, não projetar o futuro. Eu estou dizendo uma coisa para você, ter um que cuida das ervas que nascem hoje e morrem amanhã, que cuida dos pássaros. Quanto mais não vai cuidar de você que se move. Quando você é envolvido, as coisas acontecem, preste atenção. Eu falo com autoridade sobre a vida de alguém aqui, meu querido. Deixa de ficar parado e começa a se mover. E você vai ver o nível começar a crescer na tua vida. Emocional, financeiro. Tem alguém que está recebendo isso em nome de Jesus? Espiritual. Todos os níveis começam a subir na tua vida. Mas tem gente que vem para a igreja e não tem um pinto para dar água. Tem gente que vem para a igreja e não tem nada. O pastor vai pregar prosperidade agora. Não, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é abundância em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade de Deus. Sabe, agora você está disposto a se mover, diga glória a Deus. Ele mede mais 1000 e agora a água já chega nos lombos. E ele mede mais 1000 e se transforma num rio, igual o Amazonas. Eu estava olhando aquilo hoje, aquela imensidão. Falei, Jesus, tu pode fazer isso aqui no Amapá. Mas começou num vazamento. O pastor compartilhou comigo um número hoje. E parece tão distante aquele número. Não. Começa num vazamento. Que vai crescendo até a canela, até o joelho, até os lombos. Até, repete comigo bem forte, até. Eu quero profetizar que você vai ter essa cena na tua vida. O até de Deus vai acontecer. Sempre está na frente. Grave isso. Sempre está na frente. Nunca para trás. Sempre na frente. Sempre se movendo. Está dando para entender? Amém? Sempre está na frente. Até que já se transformou em um rio. Igual o Amazonas. Com largura e profundidade. Até que deixou de ser um vazamento, de ser uma água rasa, mediana, ou numa altura muito bacana, para se transformar em um rio. E quando se transformou em um rio? Quando? Ah, meu querido, quando se transformou num rio, por onde aquela água passava, por onde até as águas que eram mortas se tornavam vivas. Havia multidão de pescador. Parece que tem um livro na Bíblia que fala: agora vocês são pescadores de homens. Tem alguém aqui que vai pescar comigo? Diga glória a Deus. Todo crente tem que gostar de pescaria. Tem alguém que está entendendo? Diga glória a Deus. E ele começa a ver uma multidão de pescadores, ganhadores de alma, meu querido. Exegese básica textual, o que ele viu foi essa igreja, as igrejas do Evangelho Quadrangular, cheias de ganhadores de almas, cheios de células espalhadas, ganhando vidas e vidas e vidas para Jesus. Havia multidão de pescadores e toda espécie de peixe. Meu Deus, vai vir peixe pequeno, peixe grande. Recebe, vai vir peixe pequeno e vai vir peixe grande.
Quer ouvir um testemunho do peixe grande? Diga glória a Deus. Estou numa conferência com o Randy Clark. E eu estou ali. E a minha esposa... Eu comecei uma obra em Búzios pela fé. Prestação do terreno 42.900, 3 milhões e 200 o total. Comecei uma obra de mais quase 3 milhões, pagando 31.900 de prestação para empleiteiro. Fora o que acontece por fora da obra, que levava mais de 20 a 30 mil por mês. E eu estou aqui, e a Cris chegou em mim e falou: ô Vaso, tu tem que dar uma segurada, irmão. Meu Deus do céu. Cara, pelo amor de Deus, onde é que está isso? Eu falei para ela: amor, eu não vou parar. Eu não vou parar. Fala para quem está dizendo: não para, Vaso. E aí, eu sei que as mulheres, elas querem, até porque vê a gente nervoso, aflito, fala: amor, dá até para dar uma acalmada dentro de casa, ficar mais calminho, né? A pastora sabe o que eu estou falando, para ele ficar mais light, a gente fica meio tenso. Eu fui para o Randy Clark. Eu peguei e falei: Senhor, eu vejo a igreja lotada. Eu vejo, tu já me mostrou o que tu vai fazer. Eu vejo isso. Senhor, eu preciso de um milagre. E a Cristina falou: Dani, a gente precisa pagar, acho que era 30 ou 40 mil na segunda-feira, além de tudo que já tinha. Eu falei: tá bom, eu estou lá no Randy Clark. Daqui a pouco a minha tesoureira começa assim. E olhava para mim, eu falei: meu Deus do céu, vai ser alguma conta que eu não esperava. Ela vem em mim, no meio do mover, gente sendo curada, paralítico andando, e nós pensando em dinheiro, porque afinal de contas a gente precisa de grana também. Eu falei: o que foi isso? Ela falou: pastor, olha aqui o extrato da igreja. Eu falei: o que houve? Hackearam a conta da igreja? O que houve? Ela falou: pastor, acabou de entrar um depósito de 80 mil reais na conta da igreja. Você pode dar um glória a Deus? Entrou 80 mil reais, e a mulher que fez o depósito ligou para mim para confirmar, e precisa falar com o senhor. O senhor precisa atender ela agora. Eu falei: mas lógico que eu atendo. Uma mulher que deposita 80 mil, eu vou na casa dela agora. Eu largo o Randy Clark aqui agora, eu vou lá. Eu falei: eu sou crente, mas não sou bobo. Vai vir peixinho, vai vir peixão. Dois só que receberam aí. Meu irmão está ganhando um salário mínimo. Deixa eu te falar, Deus pode te dar um peixão. Só um recebeu. Vai vir muito peixe grande junto. Aí eu liguei para ela. Isso tem na live do meu culto lá falando. Liguei para ela e falei: ô Vaza, fala. Mas pastor, Deus colocou no meu coração, não consegui ficar calmo aqui. Eu tinha que depositar um dinheiro. Ele falava: coloque esse dinheiro. E eu falei: não, eu vi que tu colocou, te agradeço demais a resposta de oração. Obrigado, Deus te abençoe. Ela nunca botou os pés na igreja, ela só se escuta online. Só online ela assiste. Todos os cultos, toda a programação online ela assiste. Aí ela pegou e falou: pastor, eu fiz. Eu falei: que bom, deixa eu orar por você. Ela falou: não, pastor, não é isso não, pastor. Eu falei: o que foi, Vaza? Ela disse: pastor, é o seguinte, Deus mandou dar mais ainda. Eu falei: Vaza, então deixa Deus te usar, varô. Deixa Deus te usar. Ela pegou e falou: pastor, mas eu quero que o senhor me direcione, porque eu tenho mais 80 para abençoar. Mais quanto? Mais quanto? Só que eu quero que o senhor me diga qual é a igreja que é para me mandar o valor. Eu falei: eu tenho uma igreja para você mandar esse valor, fazer o pastor infartar agora. Ele vai morrer, mas vai morrer feliz. Eu falei: ó, você faz assim, assim, assado. E mandou, eu já fiquei olhando para o pastor que estava perto de mim. Eu abençoo só quem está perto. Fala para quem está, se não estiver perto, não é abençoar não. Fala assim: tem gente que está longe. Fala: tem gente que está longe, quer ser abençoado. Fala: Deus é justiça, Vaso. Ele abençoa praticando justiça. Dá honra quem tem honra. Eu levantei os olhos, fiquei olhando assim, ó, pastor. Olhei o vaso do lado, falei: é ele, agora. E aí ela: pastor, fez, mandou o comprovante. Terminou o Randy Clark, a gente foi jantar. Daqui a pouco o pastor: eu falei para a Cris: olha lá, tá infartando. Ele nunca viu, a maior arrecadação da igreja dele tinha sido 12 mil no mês. Ele olhou para mim e falou: tu não tem noção. Eu falei: varão, eu tenho. Não, tu não tem noção, preste atenção. Quando se transforma em um rio,
Deus quer fazer um rio fluir na tua vida. Há uma cidade cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que pode fluir através da tua vida, Ezequiel. Só Deus está dizendo para alguém: eu preciso hoje de alguém aqui que se negue a ficar parado e comece a se mover. A catraca vai começar a se mover, o nível vai começar a subir e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o seu bem forte? Esse rio, ele cresceu tanto como o rio Amazonas, que a Bíblia diz que por onde ele passou, ele transformou. Havia árvores de um lado e de outro da margem, árvores que davam frutos nas suas estações, e quando não davam frutos, as suas folhas serviam de remédio, ou seja, não pararam de produzir nunca. Deus está dizendo para você que nessa noite, talvez você se preparou para ser um sacerdote. Talvez, mulher que chegou aqui nessa noite, deixa eu te falar uma coisa, talvez o teu plano sempre foi ser aquela dona de casa, cuidar dos filhos. Meu sonho é ser dona de casa, casar e ter minha família. Deus pode mudar algo na tua vida hoje. Talvez você disse: olha, eu quero ser médico, e Deus falou: eu quero te chamar para ser profeta das nações. Talvez você diga: eu me preparei para isso, mas as coisas não deram certo. Ah, não era o diabo, não era o diabo, não era Deus tirando isso do teu coração para na hora certa a catraca começar a virar na tua vida. Talvez você chegou hoje aqui só como um homem, mas Deus vai começar a fazer essa catraca virar. Eu quero orar por 2 ou 3. Coloque-se de pé, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero começar a orar por você. Eu chamar o ministério de louvor para adorar comigo, amém? Tem alguém que está sentindo a presença de Deus? Tem alguém que está entendendo aquilo que o Espírito Santo liberou sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Oh, vem para frente, vem bem para frente. E eu quero que você aqui comece a abrir o seu coração. Enquanto você vem vindo, olha aqui para mim. Eu não ia pregar essa mensagem. Tinha passado o pessoal da mesa de som a mensagem que eu ia pregar. Quando para os meninos: eu estou pregando o que eu passei para vocês? Não. Sabe, quando eu saí daqui, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Vem bem para frente para ter espaço para todo mundo aí. Se tinha que empurrar as cadeiras para trás, pode empurrar, por favor. Posso, pastor, pedir isso? Então, empurra essas cadeiras para trás, vem para frente. O altar é o lugar onde Deus ele pode mudar a catraca da tua vida hoje, em nome de Jesus. Vai mudar, repete comigo: vai mudar hoje. Preste atenção numa coisa, sobre mudança, isso é muito importante. É muito importante isso. Jesus, ele desde o ventre foi escolhido para ser o grande profeta. Lembra que o anjo apareceu? Lucas capítulo 2, versículo 26. O anjo aparece para Maria e fala: ó, você vai gerar, né, o filho do Deus vivo. Olha que forte isso. Só que o que acontece é que Jesus herda de José a carpintaria. Ele herda o quê? Me ajuda a pregar. Herda o quê? Carpintaria. E agora ele é carpinteiro de ofício, carpinteiro. E ele acorda todos os dias: eu sou carpinteiro. E ele se move pela carpintaria. E ele é um carpinteiro. Até que chegou um dia que a catraca virou, como vai virar na vida de alguém aqui. Meu Deus, Jesus. Ele chega num casamento como carpinteiro, varoa. Carpinteiro. Quando ele chega lá, a importância da liderança sobre a sua vida. Eu falo muito sobre isso. Você tem que ter um carvalho, você tem que ter um líder, que Deus já revelou quem que você é de fato, não aquilo que você está hoje. Chega num casamento, bodas de Caná da Galileia, João capítulo número 2. Acabou o vinho. Fala para quem está de sala: acabou o vinho. O líder que Deus revelou, chega e fala para ele: vai lá e faz vinho. Ele pegou e falou, deve ter dito, conjectura minha, tá? Deve ter dito assim: faz uma cadeira, eu faço, mas não sei fazer não. Eu sou carpinteiro. Eu sou o quê?
eu me movo, eu amo fazer o que eu faço cada mesa tão linda, meu Deus do céu, eu sou fera na madeira, eu herdei do José isso, eu tenho tino para isso, eu nasci para isso, meu Deus do céu. Ela olhou para ele, porque todo líder tem o poder de revelar aquilo que Deus vai fazer. Afinal, a visão profética é não aquilo que está para trás, mas aquilo que está na frente. E ela chega de novo e fala assim: ô vaso, vem cá. E aí passa por cima. Tem gente que às vezes acha que a gente passa por cima, pastores. Mas é que se o teu pastor te chamar, ouça o que eu estou te falando, falou, vai, e colocar mais 3 ou 4 com você, vai com ele, vai com ela lá. Não, vai, porque Deus já revelou. Se Deus revelou, é só tu dar o passo que a catraca começa a virar, as coisas começam a acontecer. Falou, chamou 4 homens, os serventes, falou assim, ó, faça tudo o que ele vos disser. Olhou para ele e falou, se vira, vaso. Ele olhou para ela. Os 4 chegaram e falaram, e aí, vaso? Jesus está aqui, ele é o quê? Carpinteiro, ele é o quê? Quando ele dá o passo, a catraca, a visão vem. É assim que você vai fazer vinho. Deus dá força para ele, continua. Ele entra naquele ambiente como você entrou, um carpinteiro, mas vai sair daqui como o maior profeta. Ele entra naquele ambiente pensando como profeta e sai dali para começar passos extraordinários do sobrenatural de Deus. Tem alguém que está entendendo que o Espírito Santo está revelando sobre um coração aqui nessa noite? Onde está você que está recebendo isso? Deus está te tirando hoje da carpintaria. Deus está mudando a tua credencial de sacerdote para profeta hoje. Deus está dizendo para alguém aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai, dá o primeiro passo que eu sou contigo. Vai começar um tempo de mudança, de transformação. A catraca começou a virar. O nível começou a subir. Comece a orar. Comece a se mover no Espírito. Abre os teus lábios e comece a orar agora. Algo novo.
vai ter um mover profético aqui. Olha para mim. Isso aqui, o pastor Ezequiel vendo seres. Olha só. Se mova. Se mova. Tá alguém que está entendendo? Se mova. Os seres perceberam. Olha, o mundo espiritual percebeu que quando dava o passo, catraca virava. Quando dava o passo, catraca virada. Quando começava a virar, a Bíblia diz que os seres começaram a zaguear, começaram a se mover, começaram a correr, porque eles falaram um para o outro. Reparou que quando você começa a se mover, quando você começa a zaguear, as coisas começam a acontecer na sua vida. Deus começa a liberar. Deus está dizendo para alguém: deixa fluir. Vai, começa a zaguear, começa a entrar e pregar o evangelho. Seja onde você foi plantado, deixa a catraca virar na tua vida.
Alguém está sendo forjado hoje aqui. Há uma armadura de Deus que está sendo liberada sobre alguém aqui nessa noite. Tem alguém aqui que está dizendo: voltei para o combate. Voltei. Se prepara porque eu voltei. E aí quando você começa a se mover, Ele começa a te dar o escudo, a espada, sandália, o cinturão, a couraça. Te dá um escudo para te guardar, mas uma espada para você avançar. Ei, há administradores aqui com armaduras, servindo alguém aqui. É você mesmo. Sobre o seu coração. Eu não quero que todos vocês façam essa oração. Eu quero que alguém que vai se dispor diante do altar, e aquilo que você fala diante do altar, você tem que fazer. Se você não faz, consequências podem vir sobre a sua vida. Portanto, eu não quero que todos falem. Eu quero que aqueles que entenderam a mensagem vão dizer: Senhor, eu vou começar a me mover. Eu dou atenção, olhe para mim. Havia uma guerra que não era de Davi, que era dos irmãos dele de Saul. Ele estava na casa dele lá, mas ele foi para a batalha levar algumas coisas que o pai mandou. Quando ele está lá, a Bíblia diz que ele pega 5 pedras e faz o que ninguém em Israel tinha feito. Todo mundo em Israel estava parado 40 dias. Até quando você vai ficar parado? Você está entendendo por que quando o profeta Samuel chegou, olhou para Eliabe, Abinadab, Samar, passou 7 na frente dele, falou: não estou com esse. Eu não vejo como homem vê, eu vejo coração. Passou 7 na frente dele, cara. Eu não estou falando de casa de prostituição, de romano, de filisteu, caso de Jessé, tribo de Judá, tudo crente, tá? Os irmãos de Davi eram uma benção, tudo crente. Crente pentecostal, a Bíblia não narra pecado deles, não. Mas, contudo, então o quê? Agora Davi chega lá, e quando ele chega lá, ele pega a pedra. E é incrível que o diabo sempre vai tentar parar a gente. Porque quando para, a catraca para. Quando para, o nível para. O irmão mais velho fala para ele: por que deixou aquelas poucas ovelhas malhar no deserto? Eu conheço a maldade do teu coração. Tentou parar ele. Davi falou: vaza, leva a mão não. Mas está tentando me desanimar, mas eu não vou parar. Vou continuar andando. Até que a Bíblia diz que ele pega as pedras. Quando ele pega as pedras, Davi, ele não andou para diante do gigante. Repita comigo: ele correu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele disse que ele correu. Pastor Roberto, imagina o céu. Meu irmão, deu trabalho para a catraca. Deu muito trabalho, porque andando a catraca, ele começou a correr, a catraca começou assim, ó. Quando a catraca começou a girar, não era uma funda que estava girando, era uma catraca. Daqui a pouco, daquela catraca que gira, com aquela funda que girava, e derruba o adversário. Porque todas as vezes que você correr, que você se mover, Deus vai virar coisas em teu favor. Você pode dar glória a Deus e aplaudir bem forte aquele que vive. Aplauda aquele que vive. Você pode voltar ao seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Volta para o lugar que não acabou não, volta.
Não é para sentar não, vaso. Você vai fazer uma oração comigo agora. Fica de pé, você que pode. Se você não pode, não tem problema, pode ficar. Deus fala em pé, fala sentado, não preocupa não. Até dormindo, ele falou com Jacó. Deus não... Bota a mão no teu coração, quero que você faça esse decreto profético agora, se você se sente à vontade. Fala: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vou me mover, não por mim, mas por Ti e pela Tua causa, pela visão que Tu deste ao meu pastor para esta igreja. Repete bem forte, me fala assim: a partir de hoje, o meu pastor terá um guerreiro ao lado dele. A partir de hoje, ele não vai precisar insistir para mim me mover, porque eu vou me mover e as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Se você recebe isso, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Se eu tivesse tempo, eu perguntaria se tem alguma coisa parada na tua vida. Com certeza. Quem está parado, as coisas param. Não estou falando como pastor, porque eu quero que você... não. É uma realidade, gente. É uma realidade. Se você fazia e você parou, as coisas param também. Mas às vezes Ele está restituindo algo na tua vida hoje. Ele liberou uma palavra profética. Se você começar a se mover, tem culto domingo na igreja. Você vai se mover e vai estar aqui para dar glória em nome de Jesus. Vai ter célula e você vai se mover. Vai ter treinamento, você vai se mover. E para cada passo que você der, você vai ver que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida isso. Eu ligo na terra, eu te peço, Deus, liga no céu, Deus. Vamos mover sobre a vida desse homem e dessa mulher. E só quem crê diga glória a Deus. Aplauda bem forte, pastor Roberto. Muito thank you.